الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, nos encontramos num dia extremamente importante perante Allah subhanahu wa ta'ala. É um dia considerado como o Eid da semana. E Eid da semana é também o melhor dia da semana, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah. O vosso melhor dia é a sexta-feira. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ. Enviem abundantemente bênçãos para mim. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Porque as vossas bênçãos, os vossos salat e salam me são transmitidos. É uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala e de facto merece louvores. Allah subhanahu wa ta'ala merece o envio, em particular como o dia de hoje, bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos num dia nobre, nos encontramos num mês abençoado, é um mês sagrado, Zulhijjah. Hoje é o último dia do mês de Zulhijjah. Hoje é o último dia do ano 1443. A partir da manhã será um novo ano, o ano 1444 Hijriya. Portanto, o mês de Muharram, o mês em que tem um historial extremamente importante para o muslim. Portanto, é um mês sagrado. Obviamente, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz os meses sagrados são 4, conforme o Corão menciona: Inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah. São 12 meses perante Allah subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum. E desses 12, 4 são sagrados. O profeta sallallahu alaihi wasallam explana: Thalath mutawaliyat. 3 meses estão juntos: Dhul Qa'da, Dhul Hijjah e Muharram. São meses sagrados. O Rajab Mudar e o mês de Rajab são esses considerados como meses sagrados. Algumas pessoas estão habituadas a ouvir mês de Ramadã como mês sagrado. O mês de Ramadã não é mês sagrado. O mês de Ramadã é um mês abençoado, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Os meses sagrados são esses que nós nos encontramos. E Allah diz: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Não podem cometer qualquer injustiça contra vós próprios. Não quer dizer que noutros meses podem, mas falando concretamente desses meses, por serem meses sagrados, não podemos praticar, injustiça para com nós próprios. Falamos aqui da transgressão às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós falamos do último dia do ano, último dia, estamos nos apoiar num calendário. Qual é o nosso calendário? É calendário Hijri. Calendário Hijri. De onde é que surge este calendário Hijri? É uma marcação que passou a ter relevância após o profeta sallallahu alaihi wasallam. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam contava-se anos de nubuwa, anos de profecia. Desde o momento da profecia passaram tantos anos desde o momento da profecia. Após o falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, os sahabas passaram a denominar o seu calendário, o calendário islâmico, e procuraram vários momentos qual vai ser o ponto de partida, e de forma concisa chegou-se de forma uma opinião consensual que nós vamos ter o Hijra como ponto de partida para o calendário islâmico. Esse é o conhecimento versátil que toda a cultura geral do muslim. O muslim deve saber isso, não é, de onde que vem o calendário Hijri. Portanto, vamos ter o ponto de partida, a imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam, a partida do profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. Nós sabemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação em Meca.
Foi Meca onde o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação, e lá o profeta permaneceu um período de... Quantos anos o profeta ficou em Meca? 40? 13 anos. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou 13 anos em Meca. Depois ficou outros 11 anos, 10 a 11 anos em Medina Munawwara. Quando estava em Meca, o profeta sallallahu alaihi wasallam era perseguido. O profeta sallallahu alaihi wasallam autorizou os muçulmanos a saírem de Meca, procurarem refúgio em outros lugares. Por isso nós vamos encontrar na história islâmica a delegação para a Abissínia. Foi o primeiro lugar em que o Islã foi acolhido. Por isso que se diz, o Islã chegou primeiro na África, antes de chegar em Medina Munawwara. O Islã chegou antes na África, na Abissínia, antes de chegar em Medina Munawwara. Portanto, os muçulmanos iam emigrando, não é, de forma secreta, em grupos pequenos, porque não conseguiam praticar o Islã em Meca. O facto de ser muslim era uma declaração aberta e convite para a morte. Era motivo de ser torturado, era motivo de ser boicotado, era motivo de haver cortes de relação comercial, também era motivo de corte de tudo. Nós conhecemos a passagem onde o profeta e os muçulmanos foram boicotados por um longo período por causa do Islã. Portanto, os muçulmanos não tinham liberdade de praticar o Islã em Meca e aos poucos iam saindo. O profeta sallallahu alaihi wasallam também pretendia sair de Meca, mas não tinha autorização de sair. Allah não havia autorizado ainda para o profeta sallallahu alaihi wasallam sair de Meca, mas ele havia permitido que os crentes saíssem de Meca. Até que um dia o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve em sua casa com Ali radiallahu anhu, ele deparou que inimigos começaram a cercar a sua casa, porque eles sempre queriam aniquilar Muhammad, mas por causa daquela ligação que existia com outras tribos, o indivíduo que tomasse a iniciativa a aniquilar o profeta sallallahu alaihi wasallam poderia ter problema com outras tribos, para não falar o profeta pertencer à tribo de Quraysh. Portanto, um membro da sua tribo sendo aniquilado, poderia existir uma outra guerra. Chegaram à conclusão que a única coisa que nós podemos fazer, cada tribo deverá apresentar um homem que fará parte do grupo que irá se dirigir à casa de Muhammad para acabar com a vida de Muhammad, e nós ficamos livres deste indivíduo. Por quê? Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou, mudou a religião que eles tinham. Eles adoravam ídolos, adoravam pedras, tinham crenças supersticiosas. Muhammad trocou essas coisas todas e fez com que as pessoas adorassem Allah subhanahu wa ta'ala. Isso provocou uma revolta, em particular nos líderes. Então chegamos à conclusão que, olha, nós temos que acabar com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então estavam aqui a cercar a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eu estou aqui a trazer uma passagem histórica que vai enriquecer o nosso conhecimento, para pelo menos sabermos, quando nós estamos no ano Hijri, o que significa, qual foi o sacrifício do profeta sallallahu alaihi wasallam nesta viagem. E se o profeta não emigrasse, provavelmente nós hoje não seríamos muçulmanos. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam não passasse a situação que ele passou, provavelmente nós hoje estaríamos a adorar animais, estaríamos a adorar ídolos, estaríamos a adorar bois e vacas, estaríamos a adorar outras coisas, e não Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é uma passagem extremamente importante. A história é extremamente importante para o nosso conhecimento, podemos falar até de cultura geral. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, de vários aspectos que nós vamos trazer como ilação desta viagem, a relação do profeta sallallahu alaihi wasallam com o não muslim, não é? A palavra do não muslim para com o profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que ele tivesse uma proposta muito mais superior do que aquela que foi pagamento acordado, ele não foi contra a sua palavra para receber mais. Nós vamos aqui fazer uma comparação. Se nós tivéssemos uma oportunidade de fazer negócio, nós já temos um contrato com alguém, olha, você é meu fornecedor, ninguém mais vai fornecer este produto, na praça você é a pessoa que vai fornecer o produto, mas aparece alguém que dá um outro cachê e você manda passear aquele e vai para o lado em que alguém dá a melhor proposta. Nós vamos aqui trazer ilação nesta passagem de Hijra, que nós vamos entender que a palavra dada, até um não muslim não era capaz de ir contra a sua palavra para poder ganhar algo mundano, por mais que fosse 20, 50 vezes mais além daquilo que ele já havia acordado.
Nesta passagem de Hijra, nós vamos encontrar este acordo, este contrato do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, com um mushrik, adorador de ídolos, mas não foi capaz de vender a sua palavra para ganhar mais dinheiro, ou para ganhar mais, não é, do que aquilo que ele havia sido prometido. O profeta sallallahu alaihi wasallam esteve com Ali radiallahu anhu em sua casa, deparou este movimento estranho a cercar a sua casa. Por quê? Os inimigos chegaram à conclusão que nós temos que tirar um membro de cada tribo para, de forma coletiva, atacar Muhammad e aniquilar Muhammad. Assim ninguém tem que cobrar a ninguém. E por mais que nós tenhamos que pagar pela vida de Muhammad para o Quraysh, torna-se fácil, todos nós podemos contribuir, pelo menos nós estamos livres de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam se apercebeu deste movimento, estava com Ali radiallahu anhu, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Ali: tu ficas aqui, deita-te na minha cama, eu vou sair, o nosso encontro será em Medina Munawwara. Ali radiallahu anhu está a ver inimigos armados a cercar a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixou Ali, por quê? O profeta disse a Ali: olha, eu tenho pertences dos mushriks, por mais que não aceitassem a religião de Muhammad, mas eles conheciam que Muhammad era honesto. Os seus pertences eram depositados com Muhammad sallallahu alaihi wasallam para guardar. Era um fiel depositário. Muhammad sallallahu alaihi wasallam guardava os seus pertences. O profeta sallallahu alaihi wasallam está agora para emigrar por causa destes mesmos que não aceitam a mensagem de Muhammad, mas confiam em Muhammad. O profeta tinha em sua posse os bens deles. Podia dizer: olha, eu vou levar, já que eles querem me aniquilar, confiam em mim, eu vou levar comigo. Ele disse: não, Ali tu fica aqui, deves devolver todo a mana que está em minha posse aos mushriks. Ali radiallahu anhu ficou a deitar na cama do profeta, e o profeta disse para Ali: o nosso encontro será em Medina, eu vou partir para Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de casa, a casa cercada pelos mushriks, estavam todos à noite, cercaram a casa do profeta porque queriam atacar e acabar com a vida de Muhammad. Os comentadores do Corão mencionam que o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu recitando o versículo do Surat Yasin: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah diz: nós colocamos uma barreira na sua frente e colocamos uma barreira à tua atrás, abrangemos a eles e eles não são capazes de ver. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu, de acordo com outra narração, conforme os historiadores, o profeta pôs uma marcação na testa de todos aqueles mushriks que estavam lá. E eles não conseguiam ver o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta saiu, foi para a casa de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, e disse para Abu Bakr Siddiq que chegou a hora de nós partirmos para Medina. Abu Bakr Siddiq chorou de emoção e satisfação por ter que acompanhar o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta nobre viagem. O Hijra é uma marcação histórica. O Hijra, na posição do Islã, não é? Aqueles que emigraram, foram os primeiros a emigrar, têm uma posição alta, não é? No Islã. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: لِيَأُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. Quem deve dirigir o salat é aquele que melhor recita o Corão. Aqra'uhum, aquele que mais recita o Corão. A interpretação disso é feita em duas formas. Primeira, aqra'uhum, aquele que mais memorizou o Corão. Qari'u al-Qur'an ou hafidhu al-Qur'an. A percepção naquele tempo do hafidhu al-Qur'an era aquele que tinha versículos memorizados e em simultâneo prática desses versículos. Não é simplesmente memorizar. Tinha um versículo memorizado e tinha prática dos versículos. Por isso que os hadiths mencionam que nós memorizávamos uma certa parte do Corão, não memorizávamos mais, primeiro implementávamos aquilo que nós havíamos memorizado, depois daquilo estar nas nossas vidas, nós continuávamos a memorização. Temos o hadith falando da morte de Hufad de Bir al-Mauna. Aquele grupo grande de Hufaz que foi morto, houve uma traição, onde veio uma delegação, pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam que enviasse um grupo de Hufaz para ensinar as pessoas o Corão na localidade deles. Quando o profeta enviou, quando chegaram naquela localidade, esses Hufaz foram todos aniquilados e houve uma traição, e o profeta sallallahu alaihi wasallam depois vingou-se desta situação. Ainda não havia sido revelado o Corão todo nesta altura, mas eles eram chamados de Hufaz. Haviam memorizado boa parte do Corão e era colocado aquilo em prática. لِيَأُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. Deve fazer o imam, dirigir o salah, aquele que mais recita o Corão, que melhor recita o Corão. Abrange aqui os dois sentidos. Memorizou mais,
conhece melhor as regras do Coran, conhece o Coran, o significado do Coran, por aí em diante. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. Se estiverem duas pessoas, em termos de memorização, estão em pé de igualdade, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. Aquele que tem mais conhecimento da Sunna, conhecimento e prática da Sunna. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. E se eles estiverem em pé de igualdade no que diz respeito à Sunna, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. E aquele que foi o primeiro a fazer o hijrah. Portanto, o hijrah, a imigração, tem uma posição no Islã, uma posição alta, uma posição de relevância, aqueles que foram primeiros a fazer o hijrah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala aqui para Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu: chegou a hora de nós partirmos. Então ele fica tão satisfeito e ele sai com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu saiu com o profeta sallallahu alaihi wasallam para esta nobre causa. A estratégia usada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam por Abu Bakr Siddiq, Meca, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava, a pretensão era de ir para Medina. Meca está na zona sul ou norte de Medina? Meca está na zona sul ou norte de Medina? Ninguém sabe? Qual é a zona? Sul ou norte? É importante. Nós gostamos de discutir lua só. Não falando toda hora. Discutir lua. Não conhecemos a localização geográfica de Meca e Medina. Qual é a posição? Meca está na zona sul, Medina está na zona norte. O profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia ir para Medina. De Meca tem de ir para a zona norte. Tem que ir para cima. O profeta sallallahu alaihi wasallam dirige-se para a zona sul. Para ir para Medina, ele vai, desce, vem em direção à zona sul. A pretensão é ir para norte. Ao amanhecer, os mushriks se aperceberam que o profeta não estava, invadiram a casa do profeta, viram que estava lá Ali radiallahu anhu. Onde está Muhammad? Muhammad não está. Onde é que foi? Saiu. Vocês não viram? Ele saiu. Portanto, anuncia-se: quem encontrar Muhammad terá o prêmio de 100 camelos. Quantos camelos? 100 camelos. O camelo naquela altura era o melhor meio de transporte que existia. O melhor carro, podemos falar hoje, não 100 carros que você vai ter. Então as pessoas já estão todas preocupadas. Vamos encontrar Muhammad. O único lugar que Muhammad tenha se dirigido é Medina Munawwara, onde outros estão se a dirigir. Todos põem-se em direção a Medina Munawwara, vão para norte, zona norte. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi para a zona sul. Ele vai para Medina, mas ele vai zona sul. O profeta partiu com Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu e foram refugiar na caverna de Thawr. Ghawr Thawr, que as pessoas vão para Hajj, vão para lá visitar, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam refugiou-se com Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Portanto, nesta saída, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu deixou certas responsabilidades a algumas pessoas confiadas, porque eles estão e vão levar muitos dias para chegar a Medina Munawwara. Sabiam que seriam perseguidos quando as pessoas se apercebessem da sua ausência em Medina. Portanto, ele deixou algumas responsabilidades. Portanto, depois de ter sido anunciado este prêmio, o profeta Abu Bakr Siddiq, que estava com o profeta sallallahu alaihi wasallam, sabia que seriam perseguidos, como estava a dizer, então incumbiu a três responsabilidades a 3 indivíduos. Asma, que era seu filho, que deu responsabilidade de trazer comida, provisão, no lugar onde eles estariam, Thawr. Abdullah, filho de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, também tinha a missão de trazer ao fim do dia informação daquilo que os mushrik estavam a fazer, daquilo que era preocupação para eles saber qual é o rumo que tinham que seguir. Esses dois tinham esta responsabilidade. E Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu incumbiu também a Abdullah, que é o filho de Abu Bakr Siddiq, o filho mais novo, que segue Abdurrahman, não é, que tinha a responsabilidade de ouvir os planos e atividades dos descrentes de Meca durante o dia e à noite, trazer essa mensagem ao profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr Siddiq. O outro indivíduo que tinha uma tarefa era Amr bin Abi Fuhaira ou Fahira. Amr ibn Abi Fahira era um escravo liberto de Abu Bakr Siddiq, que pastava o gado de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, que tinha a missão
de trazer leite fresco no fim do dia, à noite, na caverna para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E a quarta pessoa nesta história, que era Abdullah ibn Ariqa ou Uraiqa, que era um indivíduo de Bani Wa'il, não é, que era um idólatra, era uma pessoa experiente que sabia os caminhos partindo da zona sul de Meca para chegar a Medina Munawwara. Era um mushrik, era um kafir, era um idólatra. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu entregou 2 camelas a este idólatra, a este mushrik, e disse que depois de 3 dias, no 4º dia, tinha que se dirigir para este local onde ele e o profeta sallallahu alaihi wasallam iriam se refugiar, que é no Ghawr Thawr, para tomar o início da viagem para Medina Munawwara. Deixou a caverna, deixou 2 camelas com este mushrik. Os rumores começaram a surgir. Aquele indivíduo que encontrar Muhammad, que souber o paradeiro de Muhammad e do seu companheiro Abu Bakr Siddiq, aquele que trouxer a cabeça de Muhammad ou de Abu Bakr Siddiq, terá prêmio de 100 camelos. Essa mensagem chegou a este sahabi, a este homem que era Abdullah ibn Ariqa. Não era muslim, obviamente, não era muslim. Mas o que ele fez? Ele já tinha um acordo com Abu Bakr Siddiq de fazer o quê? Levar essas 2 camelas para o Ghawr Thawr e para o dia seguinte, que era o 5º dia, eles tomarem rumo a Medina Munawwara. O que eu faria? Eu tenho um acordo que serei pago talvez 100.000 meticais para transportar alguém para Shai. Aparecer alguém e dizer, eu vou te dar $2 milhões. Se você me mostrar onde estão essas pessoas, o que nós faríamos? Vai, cada um sabe a intenção dele. Allah vai julgar todos, eu só precisar desse dinheiro. Não é? Os mushriks, apesar do kufr que estava dentro deles, os árabes eram assim. Naquela altura, a pior coisa que você podia ser chamado era de mentiroso, era de falso. Era o pior nome que você poderia ter. Abu Sufyan, antes de ser muçulmano, quando estava na Síria, diante do rei, quando estavam a fazer algumas perguntas a Abu Sufyan estava diante deste rei. Abu Sufyan estava sendo colocado algumas questões que o rei chamou os muçulmanos, colocou os muçulmanos atrás de Abu Sufyan e foi questionando Abu Sufyan. Como é que é este Muhammad? Como é que tem sido a guerra entre vocês? E o rei diz para os muçulmanos, quando ele mentir, não precisa dizer que ele mentiu, só fazem um sinal aí atrás que ele está a mentir. Não precisa falar nada. Abu Sufyan não conseguia ver. Ele foi feito algumas perguntas e o rei colocou alguma pergunta a ele. Que ele disse, é o momento que eu tenho para detonar Muhammad. Mas se não fosse o receio das pessoas me chamarem de mentiroso, se não fosse este receio, eu iria mentir. Para alcançar o meu propósito, eu iria mentir. Mas eu não menti só porque eu tive receio das pessoas me chamarem de mentiroso. Hoje, nós não temos essa preocupação. Chamar mentiroso, ok, diga mentiroso, qual é o problema? Ganhei dinheiro, isso importa. O resto não tem nada a ver. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nos ahadis, onde nos ensina acerca da qualidade de um crente, ayatul munafiq, thalatha, idha haddatha kadhab. O sinal do hipócrita, qual é que é? São 3 sinais. Um deles, quando fala, mente. É nossa mentira. Nós mentimos sem qualquer preocupação. Este indivíduo, que era um mushrik, que tinha na sua posse 2 camelas, de um lado tem um prêmio de 100 camelos. Para mostrar onde estava Muhammad, ele não foi contra este princípio. Ele deu a sua palavra, ele foi no dia acordado para fazer chegar, não é, essas camelas e seguirem a sua viagem. Mas antes disso, eu não serei capaz, nesse intervalo bem curto, não é, poder contar essa história de forma sequencial. Pretendo com este incidente trazer algumas ilações, como o Corão menciona histórias no Corão, não tem propósito nós ouvimos uma história e ficamos sabendo da história. Allah diz, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Nas histórias que Allah menciona no Corão, o propósito é de nós extrairmos algumas ilações. Tiramos alguma lição nas histórias que Allah menciona no Corão. Este é o propósito desta conversa, porque não serei capaz de fazer a menção aqui da história toda. Quando o profeta e Abu Bakr Siddiq estavam na caverna, os inimigos, cada um foi procurando a sua forma de chegar a Muhammad.
Alguns chegaram a esta direção. O homem que tinha a responsabilidade de trazer o leite, ele também tinha a responsabilidade de pastar o gado perto desta caverna, de forma a apagar os passos das pessoas que tinham a responsabilidade de trazer provisão, trazer informação na caverna. Ele tinha a responsabilidade de pastar o animal em volta, que o propósito era de apagar aquelas pegadas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com Abu Bakr Siddiq neste lugar. Alguns dos inimigos chegaram à boca desta caverna. Estavam em cima. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu começou a chorar de preocupação, que eles se olharem de Ya Rasulallah, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ لَرَآنَا. O profeta, estão aqui os inimigos. Se algum deles olhar para os seus pés, de facto que eles vão nos ver. Vamos nos ver. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a Abu Bakr Siddiq, tranquilizou Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr não estava preocupado porque ele vai ser morto. Não era essa a preocupação de Abu Bakr Siddiq. Se ele tivesse esse receio, nem sequer viajaria. Ele tinha filhas pequenas que havia deixado. Asma era ainda pequena. Ele disse que era o receio de alguma coisa acontecesse com o profeta sallallahu alaihi wasallam e nós hoje não seríamos muçulmanos, sem dúvidas. O profeta sallallahu alaihi wasallam tranquiliza Abu Bakr. Ya Abu Bakr, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Qual é o teu pensamento daquelas duas pessoas que Allah é o terceiro? Não te preocupes, e Allah revelou versículos do Corão a mencionar este incidente. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala protegeu. Alguns comentadores do Corão dizem, naquele lugar Allah fez com que uma aranha fizesse uma teia e pombos fizessem um ninho naquele curto espaço de tempo, e que os inimigos não foram capazes de olharem para Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr Siddiq. Portanto, eles partiram deste lugar. Abu Bakr Siddiq em algum momento apressava-se, ficava à frente, em alguns momentos ia para trás, em algum momento à direita, à esquerda. O profeta pergunta a Abu Bakr, o que se passa contigo? Por que estás a mudar nessa forma de andar? Ele disse, Ya Rasulallah, quando eu penso que nós podemos sofrer uma emboscada, então eu vou para frente, para qualquer coisa acontecer, eu estou lá. Quando eu lembro que estamos a ser perseguidos, eu vou para trás. Se tem alguma coisa a acontecer aqui atrás, eu tenho que ser o primeiro e você escapa. Quando eu penso que alguma coisa pode acontecer à direita ou à esquerda, eu vou à direita, eu vou à esquerda, com o intuito de te proteger. Este era o amor que Abu Bakr Siddiq tinha para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Qual é o amor que nós temos com o Nabi? Não conseguimos sequer enviar salat e salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta nunca fez pedido para nós. Nunca nos pediu algo. Nunca. Senão um único dia e um único momento, que é a sexta-feira. Profeta, inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah. O vosso melhor dia é a sexta-feira. Fa'akthiru alayya min as-salati fihi. E o único pedido que ele fez ao seu ummah: enviem abundantemente salat e salam para mim, fa inna salatakum marudatun alayya, porque o vosso salat e salam me é transmitido. Em troca disso, você envia um salat para o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo sallallahu alaihi wasallam. Allah envia 10 salat e salam para ti. Quando você diz sallallahu alaihi wasallam, é o motivo de o profeta interceder a teu favor no dia da Qiyamah. Quando você diz sallallahu alaihi wasallam, é o motivo de você ser próximo ao profeta sallallahu alaihi wasallam. É o motivo de seu dua ser aceite. É o motivo de Allah facilitar o pagamento das suas dívidas. São inúmeros benefícios de nós enviarmos salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Pelo menos hoje, a sexta-feira, fazemos isso. Abu Bakr Siddiq, os sahabas deram as suas vidas para defender Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não só, o profeta diz, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi. Ninguém de vós será um verdadeiro crente até que eu seja o mais querido para ele. Min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Seja mais querido para ele do que os seus pais, do que os seus filhos, do que as pessoas no geral. Nós não temos isso. Nós não chegamos a esse nível. Não somos verdadeiros crentes. O amor ao profeta sallallahu alaihi wasallam deve ser a nossa prioridade. Portanto, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam passou por caminhos tortuosos, difíceis, nas montanhas, com aquele calor, não é? Aquele sol bem quente, no caminho difícil entre as montanhas, o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de um tempo, o que eles faziam? Eles andavam à noite e durante o dia eles descansavam. Quando eles estavam prestes para iniciar a sua viagem, após ter já efetuado o Salatul Maghrib, eles deparam com um indivíduo. Ou por outra, os mushrik tiveram informação
de um dos viajantes, diz, quando se apercebeu da informação que as pessoas estavam à procura de Muhammad, diz, eu ouvi alguém na zona costeira, 3 indivíduos em direção à zona norte, na zona costeira. Suraqa, que era um homem com muita habilidade e domínio no cavalo, saiu e disse para as pessoas naquele momento, mas não pode ser Muhammad, esse Muhammad não é, já passam muitos dias, portanto não deve ser Muhammad, é um equívoco. Ele sabia que era Muhammad. Ele foi para a sua casa, pegou o seu animal e dirigiu-se para a zona costeira, e quando o profeta sallallahu alaihi wasallam já havia efetuado o Salat al-Maghrib para dar início à sua viagem em rumo a Medina Munawwara, se apercebeu que estava alguém a perseguir, que era o Suraqa. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez um dua: oh Allah, proteja-nos do mal deste indivíduo. Suraqa está a se direcionar. Quando ele esteve próximo ao profeta, ele tirou as suas setas, porque eles consultavam as suas setas, tiravam a seta, e a seta tinha uma seta que dizia sim, outra seta que dizia não. Aquilo que muitos de nós, não é? Muitos de nós hoje até que diminuiu, quando tem algum problema, vai para curandeiro, não é? Vai para curandeiro. O curandeiro faz o quê? Faz a mesma coisa. Esses adivinhos, o profeta sallallahu alaihi wasallam condenou esta prática e diz: aquele que vai para o curandeiro, para um adivinho, para um bruxo, o salat dele não é válido por 40 dias, não é válido. E se ele acredita nas pretensões do curandeiro, faqad kafara bima jaa bihi Muhammad, ele tornou-se kafir. É normal hoje, as pessoas vão para o curandeiro para tudo e mais alguma coisa. Eu teria uma história a contar aqui relacionada ao curandeiro, mas o tempo não nos permite. Portanto, são passagens, são momentos extremamente importantes desta passagem, desta transação que nós temos de hoje para amanhã, o início do novo ano, não é, do calendário islâmico, que é o ponto de partida do Hijra, é exatamente esta viagem do profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina Munawwara. Suraqa esteve próximo ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta faz esse dua, ele tira a sua seta, a seta diz: não podes seguir, mas o amor pelos bens também estava dentro de todos. Ele deixou o que a seta dizia, o que era indicação dos seus deuses, ele continuou. Então ele tropeçou, caiu. Ele levanta, continua. Quando esteve próximo ao profeta, as patas frontais do seu animal afundaram e ele caiu de novo. Ele se apercebeu que, olha, não terei êxito aqui ao perseguir Muhammad. Então ele chama: oh Muhammad, eu dou-vos a minha palavra que eu não irei fazer mal a vocês. O profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, vamos parar. Eu dou-vos a minha palavra que eu não vou fazer mal a vocês. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vamos parar. E eles pararam. O Suraqa veio e informou aquilo que estava a acontecer em Medina, que as pessoas estão à procura de vocês, e o prêmio é de 100 camelo, tudo aquilo que estava sendo falado. Suraqa até deu provisão, comida, profeta, água. O profeta sallallahu alaihi wasallam recusou, não recebeu e disse: eu faço um pedido, não informe as pessoas daquilo que é o nosso percurso. O Suraqa voltou, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: este ficará muçulmano e Allah subhanahu wa ta'ala irá dar conquista, não é? Através dele. E foi exatamente o que aconteceu a posterior. As ilações que nós podemos aqui extrair deste incidente: em primeiro lugar, a palavra dada nunca pode ser contrariada. Aman é o exemplo de visto. Alguém que pede visto para entrar num país, aquele visto é um documento legal que este indivíduo está protegido onde que ele vai, no país que vai. Portanto, chama-se aman. Se alguém deu a sua palavra, eu vou cumprir, a minha palavra é esta, nós não podemos contrariar a nossa palavra, por mais que o prêmio seja maior. Você tem um contrato que você fez, que está lá acordado o valor a pagar. Se alguém apareceu a dar uma proposta maior, você não pode ir contra aquele contrato por causa da maior proposta que a pessoa foi dar, que a pessoa está a dar. Este é um dos aspectos que nós podemos mencionar aqui como ilação. Outro aspecto que podemos mencionar é a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah diz que o profeta seria vitorioso. Quando é que a vitória veio? 13 anos depois. Aqui elucida-se a paciência. Termos paciência naquilo que é promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. O sacrifício. Para você alcançar o sucesso, você tem que sacrificar.
O profeta sallam alcançou um sucesso. Allah revelou Surat An-Nasr: "Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Era uma mensagem onde Allah havia prometido o profeta e chegou o momento desta conquista, que Allah fala: "Idha jaa nasrullahi wal fath", conquista. Allah fala quando o profeta queria entrar em Meca e foi proibido. Allah revelou o versículo: "Inna fatahna laka fathan mubina", concedemos-te uma vitória. Mas eles não conseguiram entrar em Meca, voltaram, não conseguiram alcançar o seu propósito. Allah diz: dei-te vitória. E foi de facto vitória. As pessoas começaram a se misturar. Os de Meca iam para Medina, os de Medina iam para Meca. Não havia guerra, havia paz. E foi a conquista de Meca no intervalo de 2 anos. Allah diz: chegou o momento de Fath, chegou o momento da conquista. Agora você tem uma missão de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, porque o seu tempo já terminou. Portanto, o amor para o profeta sallallahu alaihi wasallam, no exemplo aqui de Abu Bakr Siddiq. Nesta viagem, o profeta tinha um animal que montava em Meca. Mas quando chegou o momento de hijrah, de emigrar, o profeta procurou o melhor animal para ele montar. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ofereceu. O profeta disse: não, eu não quero oferta, eu quero comprar. A recompensa é grande, eu quero estar a 100% nesta recompensa. Tinha um animal. Ele podia dizer: eu confio em Allah, vou levar esse animal que é doente por aí, mas é causa de Allah, Allah vai nos levar para lá. Não! Chegou o momento de hijra, procurou o melhor animal para que ele montasse e chegasse são e salvo no seu destino. Então aqui chama-se akhdhu bil asbab, optar pelos meios adequados para você alcançar a sua pretensão. Você não pode dormir em casa com porta aberta e fazer todos doar aí na porta, dizer que não vai entrar bandido. Isso não é yaqeen, isso não é tawakkul. Isso nos ensina. Nós temos que optar pelos asbabs, pelos meios existentes, e depois desses meios dizemos Bismillah, confio em Allah. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para o sahabi, quando o sahabi deixou o seu camelo. Disse: eu confio em Allah. O profeta disse: primeiro amarra o teu camelo e depois confia em Allah. Algumas pessoas no tempo da pandemia, da Covid, dizem: olha, nós temos que confiar em Allah. Sim, você deve confiar em Allah, mas opte pelos meios de prevenção. E depois confia em Allah subhanahu wa ta'ala. São vários aspectos que nós podíamos mencionar como ilação neste incidente da migração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos nos limitar a esses pontos, que o novo ano, o calendário lunar, não é? O calendário islâmico tem o ponto de partida, a hijra, que é esta viagem do profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina, e com este incidente todo nós podemos ver quanto sacrifício foi do profeta sallallahu alaihi wasallam e a posterior qual foi o sucesso do profeta, assim como o sucesso dos muçulmanos. Todos aqueles que optarem por esses passos do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como os passos dados por todos aqueles que seguiram os seus exemplos, o fim será mesmo conforme o Corão prometeu, conforme as relações que nós extraímos aqui nesses ahadis. Fatatadkuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.